pessoal, tudo bem? Continuando com o meu objetivo sempre de simplificar a vida de vocês, vamos falar um pouquinho hoje sobre gramática, né? Nos outros vídeos todos, ou eu me dediquei às questões literárias, ou à redação, ou a textos, né? De uma forma geral, e a gente ainda não falou juntos sobre gramática. Olhem só, primeiro, vou fazer duas considerações, me perdoem já, né, de antemão, por essas considerações que serão feitas aqui. Alguns comentários a respeito de que, nossa, Deva, os seus vídeos são muito interessantes e muito diferentes daquilo que a gente tem visto por aqui no YouTube. O porquê dessa diferença? E aí eu fui pesquisar, né, a respeito disso, porque eu queria saber, né, se essa diferença é positiva ou não, acredito que seja. Então, a primeira questão que me chamou muita atenção é o fato de que os outros vídeos que se dedicam, então, às questões de língua portuguesa, né, ou redação ou literatura, estão muito baseados naquela questão mais do entretenimento, né, e não focam muito na profundidade, principalmente se a gente estiver pensando nas obras de leitura obrigatória. Então, os meus vídeos todos, eles têm por objetivo a análise aprofundada, porque é isso que a gente vai ter ali como cobrança. Assim como os vídeos que eu falo sobre texto ou sobre redação, eles têm o mesmo objetivo, de que vocês sejam realmente ajudados. A proposta aqui não é ser um vídeo de entretenimento, tá? Então, por isso essa diferença, né, da gente focar tanto, da gente aprofundar tanto a nossa discussão. E outra questão importante é o fato também da gente ver muita lenda, né, muito mito. Já falei aqui antes sobre isso com vocês também. A ideia sempre, gente, no meu trabalho, é de simplificar as coisas. Não porque elas sejam simples de fato, mas porque a nossa postura em relação àquilo que vai ser cobrado é que vai determinar como a gente vai encarar os conteúdos ou não. E se a gente encara tudo de uma maneira mais relaxada, mais natural, todos os processos são menos sofríveis, menos doloridos pra gente, né? Até já comentei em algum outro vídeo que dá pra gente se divertir sim, estudando qualquer conteúdo que seja. Mesmo que a gente também tenha criado a cultura de que estudar seja chato, o que é muito errado, né, da gente pensar, a gente tem que verificar que a gente pode lançar um novo olhar sobre o que é estudar de fato e qual é a nossa postura em relação ao que seja estudar. Isso que é mais importante também, tá? Então, a diferença dos meus vídeos em relação a outros vídeos que vocês possam encontrar aqui no YouTube é essa. Então, se o seu foco é, de fato, buscar aquilo que é cobrado de vocês nos vestibulares todos, em qualquer prova que vocês forem prestar, você está no lugar certo. Este é o canal. Agora, se o seu foco for qualquer outra coisa que não seja isso, aí eu concordo que talvez me assistir seja chato mesmo, né? Então pensem assim, o meu foco, o meu maior objetivo está em procurar aquilo que de fato vai me ajudar para aquilo que eu estou precisando, para o meu objetivo maior, que é a minha aprovação, tá? Então, pensando nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre gramática, então, e sobre análise sintática. Eu costumo falar para todo mundo o seguinte, que a análise sintática é algo extremamente racional. A gente também tem uma lendazinha, né, que é construída aí a respeito de língua portuguesa, de que por ser uma ciência humana, tem esse caráter de que não é exato e aí cada hora é uma coisa diferente. Não é bem assim. Quando a gente olha para a análise sintática em especial, então existe toda uma relação, né, lógica dentro da análise sintática e é isso que a gente vai perceber, tá? Então agora, nesse vídeo, nesse encontro, eu quero propor para vocês um olhar diferente em relação à análise sintática do período composto. Nos outros vídeos a gente vai fazendo aí um resgate de outros conteúdos que sejam importantes também, tá? Então, olha só, primeiro a gente tem que definir essa questão do período composto, do que é de fato, né, o período composto. O período composto nada mais é do que o intervalo do início da mensagem até a finalização dessa mensagem que está sendo transmitida. Essa finalização ela pode acontecer através do ponto final, do ponto de exclamação ou do ponto de interrogação. Este intervalo é chamado de período.
Ser chamado de período composto nada mais significa do que neste intervalo eu tenho a referência a mais de uma ação ou a mais de um estado físico ou psicológico. Ou ainda eu posso ter a referência a uma ação e a um estado físico ou psicológico, ou várias coisas disso, né? É isso que determina o período ser composto, igual esse exemplo que eu tô colocando aí para vocês, tá? E aí, na sequência, a gente vai observar que esse período ele pode ser composto de duas maneiras diferentes, que é algo que vocês já sabem, mas que vale a pena a gente resgatar aí da memória. Quais são essas maneiras, então, de compor um período? Ou eu faço isso através da coordenação, ou eu faço isso através da subordinação. Num primeiro momento, quando a gente é apresentado para esses conteúdos lá na escola, no cursinho, enfim, em qualquer outra circunstância, a gente se assusta, né, com essas duas possibilidades e a gente, num primeiro momento, também não consegue visualizar de fato qual é a diferença que existe entre essas duas possibilidades. Então, as orações coordenadas, elas são chamadas assim, porque elas podem ser separadas umas das outras e elas continuarão fazendo sentido completo, mesmo separadas, como esse exemplo que eu estou colocando aí para vocês. Olha só, então se nós falarmos assim, ó, nós estudamos e trabalhamos, nós temos então dentro deste período duas orações. Por quê? Trabalhar é um verbo que faz referência a uma ação e estudar é um verbo que faz referência a outra ação. E tudo isso, vejam, eu coloquei no mesmo intervalo de início e final da mensagem, né? Nós trabalhamos e estudamos. Então, o que significa isso, pessoal? Que eu reuni essas duas orações no mesmo período por uma relação de conveniência minha, que sou a emissora da mensagem. Lembram que nós já falamos sobre isso? Sempre que nós tivermos a comunicação estabelecida, eu tenho envolvidos três atores comunicativos: o emissor, o receptor e o referente. Então eu sou a emissora e o referente é exatamente aquilo que eu estou falando para vocês, que nós trabalhamos e estudamos. O fato então de eu ter desejado reunir essas duas informações num único período é uma questão particular minha. Eu poderia ter separado essas informações em períodos diferentes. E se eu fizesse isso, com esse exemplo que eu dei para vocês, eu poderia separar essas orações sem prejuízo naquilo que está sendo dito. Porque eu poderia somente falar nós trabalhamos e ponto final, assim como poderia também falar só nós estudamos e ponto final. Então essas orações reunidas no mesmo período foram reunidas pela coordenação. De novo, isso significa que eu posso separar essas orações, assim como a gente está vendo aí no exemplo, e elas continuarão fazendo sentido completo. Nas orações subordinadas, o que vai acontecer é justamente o oposto disso. Por quê? A gente vai perceber que a subordinação é uma relação de dependência. Estar subordinado é estar nessa relação de dependência. Então, olha o exemplo que eu vou mostrar aí para vocês. Eu sei que vocês estudam. Nós temos duas orações aí neste período também. Porque o verbo saber faz referência a uma ação e o verbo estudar faz referência a outra ação. Então, nós temos essas duas orações reunidas no mesmo período, também porque eu quis que a mensagem fosse essa e que ela fosse concebida dessa maneira, né? Então, o que vai acontecer? A partir do momento que eu quiser separar essas orações, eu vou perceber que fazendo essa separação, provocando essa separação, eu acabo comprometendo o conteúdo da mensagem. Isso significa que as orações não têm sentido completo sozinhas. Por exemplo, se eu falar só eu sei e não falar mais nada, isso não tem sentido completo. E se eu falar que vocês estudam e não falar mais nada, isso também não tem sentido completo, conforme vocês estão vendo aí no exemplozinho. Então, pessoal, a partir desse exemplo aí, eu sei que vocês estudam, nós temos as duas orações, então, uma na relação de dependência em relação à outra, por isso que elas são chamadas de orações subordinadas. Para as orações subordinadas, a gente tem que lembrar
que existem 3 possibilidades, né, das orações subordinadas substantivas, das subordinadas adjetivas e das subordinadas adverbiais. Eu acredito que vocês lembrem, né, dessas nomenclaturas. E para cada uma delas existem outras situações também possíveis. Nas substantivas são 6 possibilidades, para as adjetivas são 2 e para as adverbiais são 9. Aí a gente pode pensar assim, nossa, mas quanta coisa para decorar. Algo que eu sempre digo também, com bastante frequência, é o fato de que estudar gramática é bem mais simples do que qualquer outra disciplina que a gente possa estudar por conta justamente da nomenclatura. Aquilo que inicialmente parece ser um obstáculo, na verdade é o que vai ajudar a gente. Por quê? A nomenclatura vai contar pra gente o que está acontecendo ali. Então, primeiro, o fato delas serem chamadas de subordinadas significa que as orações estão numa relação de dependência umas das outras. Eu não posso separar porque eu tenho lá prejuízo de entendimento daquilo que está sendo dito, porque quando eu separo as orações, elas perdem o sentido completo, ok? Se elas são chamadas de substantivas, isso também não é por acaso, é porque elas desempenham a função de substantivo em relação à oração principal. Se elas são chamadas de adjetivas, pelo mesmo raciocínio lógico, porque elas desempenham a função de adjetivo, e se elas são chamadas de adverbiais, é porque elas desempenham a função de advérbio, do verbo lá da oração principal. Então é isso que a gente tem que ter também na nossa cabeça, né, de maneira bastante clara, porque uma vez que eu tenha compreendido as relações possíveis entre as orações, a nomenclatura é algo natural, é a consequência daquilo que eu estou analisando ali naquele período. É bem simples, inclusive, tá? Só que a gente tem que compreender primeiro aquilo que nós estamos observando em cada um dos processos, tá? Então é isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos aí, quando a gente for falar de maneira específica das orações subordinadas substantivas, das adjetivas e das adverbiais. Para as orações coordenadas também existem 2 opções, né, diferentes das coordenadas assindéticas e das coordenadas sindéticas, e entre as sindéticas ainda algumas possibilidades específicas que a gente vai observar juntos também. Mas agora, para esclarecer, né, e para fixar melhor aí na cabecinha de vocês, precisa lembrar que período, então, é o intervalo do início da mensagem até a sua finalização. Essa finalização pode acontecer, então, através do ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Ser chamado de período composto significa que eu tenho referência a mais de uma ação ou a mais de um estado físico ou psicológico, né? E ser chamado de período composto por subordinação significa que as orações não podem ser separadas porque elas perdem o seu sentido completo. E aí a gente fica sem saber aquilo que está sendo dito pra gente, tá? E as orações coordenadas são aquelas que eu posso separar. É justamente o oposto, porque as orações continuarão com o sentido completo, tá? Espero que eu tenha esclarecido melhor aí para vocês esse conteúdo. Como eu disse, nos próximos vídeos, aí sim a gente vai ter o detalhamento específico de cada uma dessas possibilidades que a gente abordou aqui, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não estiverem inscritos aqui no canal, façam a sua inscrição. Me acompanhem também pelo Facebook, pelo Instagram. Agora também tem um blog que eu vou deixar aqui embaixo para vocês estarem sempre em contato comigo e inclusive para que vocês possam deixar os seus recados para mim, né? Porque é pelos recados que eu me oriento. Então, se tiverem dúvidas, falem comigo. Se tiverem sugestões, falem comigo. Se tiverem alguma observação a fazer, alguma sugestão, alguma crítica, fiquem à vontade, o espaço aqui é para isso mesmo, ok? Queridos, até a próxima, bons estudos, um beijão!